tema que provoca sofrimento em muitas pessoas, quando quem elas acreditam que as amam querem determinar o jeito como elas se vestem, pensam, comem ou se expressam, e tudo o que fazem começa a parecer ruim ou errado. São xingadas por palavras como imprestável, louca, retardada, muitas vezes em público, e criticadas pelo corpo que possuem de forma ofensiva e acreditar nisso tudo. Diferente do que se imagina, uma pessoa não precisa ser agredida fisicamente para estar em uma relação violenta. Algumas palavras e atitudes podem ferir a autoestima tanto quanto um soco, por exemplo. E isso tem nome: violência psicológica. A forma mais subjetiva e, por isso, difícil de identificar. E entre os gêneros, a mulher é a mais atingida. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, divulgados lá em 2017, vejam que não faz muito tempo, mas provavelmente já deve ter crescido um pouco, 1 em cada 3 mulheres é vítima de violência no mundo. E esta violência tão latente chega a ser classificada entre física, sexual, moral e psicológica. Pois hoje a gente reuniu aqui no Sessentônica para conversar sobre a violência emocional em diferentes aspectos, sob a ótica de quem a sofreu num relacionamento longevo e se libertou, a ótica de quem a trata em consultório e a ótica de quem a vive depois de consumada no cotidiano da delegacia. Para falarmos, então, as formas de se identificar, de se defender e sair de situações como as que falamos ainda há pouco. E você? Você pode enviar as dúvidas, os comentários, as perguntas, os depoimentos pelo WhatsApp da Rádio Supersônica, pelo 51965537474, pelo Face ou pelo Instagram, @Rádio Supersônica, ou também lembrando que você pode ouvir o Sessentônica pelo site ou pelo aplicativo da Rádio Supersônica, ou ainda assistir o nosso programa aqui pela live do Face. E vai lá no nosso Face, no Insta, siga o Sessentônica. Neles a gente sempre posta o link da live para quem não conseguiu assistir ao vivo aqui nas quartas-feiras ao meio-dia. Pois aqui no estúdio da Supersônica, a gente está contando na nossa roda de conversa com a escritora Suzete Paza, que quebrou seus próprios tabus depois de 24 anos de casada, após anos vivendo em um relacionamento abusivo, sofrendo humilhações, repressões, transformou-se numa nova mulher quando resolveu se libertar. Nascida, criada no sul do Brasil, amante da leitura, adora ouvir música, exercícios de autoconhecimento, ama crianças e sua maior paixão é o filho, Guilherme. Escreveu seu primeiro livro com o objetivo de alertar mulheres presas em relacionamentos tóxicos. E quem quiser saber mais a respeito, está em lá o site, suzetepaza.com.br, Paza com S. Né? Suzete com S, Paza com S. E também temos aqui a Dais Zdradek. Isso, obrigada. Natural de Rio Grande. A Dai é administradora, atuou por 12 anos em grandes empresas do agronegócio e que garantiu sólida experiência em gestão de negócios, análise de resultados, foco em solução e os desafios profissionais, a distância da família, a maternidade, a ousadia de se reinventar e a fé na espiritualidade maturaram essa mulher que está aqui conosco. Mãe, profissional, que com o propósito de inspirar transformações positivas em pessoas e empresas, tornou-se facilitadora de dinâmicas sistêmicas e consteladora familiar. Seja bem-vinda. Gratidão pela oportunidade. E a gente vai contar por telefone com a inspetora de polícia Natiana Furquim, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e na Divisão de Proteção à Mulher, a delegada de polícia, Cristiane Machado Pires Ramos, que é titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa de Porto Alegre, que interinamente responde pela Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Infelizmente, foi chamada numa reunião no Palácio da Justiça e não pôde estar aqui presente. Mas a Natiana Furquim, ao 12:30,
vai estar por telefone, conversando, tirando dúvidas e esclarecendo as questões a respeito da defesa da mulher com relação à violência emocional. Gente querida, sejam todos bem-vindos, sessentônicos amados, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando para a Suzete, esse exemplo de coragem, né, de superação. Como foi tua história, Suzete? Como é que tu saiu dessa... Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, Karen. Eu acho que é bem importante a gente falar sobre o assunto, porque eu sei o quanto é difícil, né? Para mim aconteceu assim, né? Eu conheci o meu ex-marido com 16 anos e rapidamente a gente noivou e casou. Eu saí da minha terra natal, que é Arroio do Tigre, interior aqui, né, de Porto Alegre, e vim morar para Estância Velha, pertinho de Novo Hamburgo ali, né? Com o passar do tempo, assim, eu percebi, ele era bastante ciumento, e a gente tinha empresa, né? E eu fui notando o comportamento dele de autoritário. Depois que eu tive o Guilherme sobre o meu corpo, né? Ele começou a... É tudo muito sutil, né? A gente não é... Essa agressão psicológica é muito sutil, é muito difícil de a gente perceber que está sendo agredida, porque ela é muito sutil. E tem momentos bons do relacionamento, então tu confunde o bom e o ruim, né? Sempre na esperança de que o bom é melhor do que o ruim que está acontecendo, né? E foi se agravando, foi se tornando uma bola de neve, e eu me vi presa nesse relacionamento e não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu entrei em depressão e em 2014 eu fugi de casa. Em 2015 ele voltou a falar comigo, eu abri a brecha, né, e ele conseguiu me resgatar. Em 2016, 2017 eu comecei a ter depressão novamente e tentei suicídio. Então eu fui na psiquiatra e ela sempre falava, né, não adianta só tu tomar a medicação, tu precisa fazer um acompanhamento com uma terapeuta, né? E eu relutava, porque anos atrás eu já tinha tentado e não via resultado na terapia, né? Mas aí eu comecei a ler sobre relacionamentos. No Instagram eu sigo a página do Mas Ele Nunca Me Bateu e comecei a ler relatos de outras vítimas, né? Então eu comecei a terapia, né? E na terapia eu fui começando a compreender que eu era uma vítima. E como eu vi essa dificuldade de conseguir sair desse relacionamento, isso foi me dando forças também para que eu tentasse... Eu queria fazer a diferença, né? E aconteceu um episódio de um fim de semana, antes de eu fugir de casa, de meu marido sair para um final de semana em Gramado com um amante, e nesse evento meu filho também foi. E eu lembro de eu ter ficado em casa, assim, eu chorei muito, eu disse... E me cobrei, eu me culpava muito, né? Disse, que tipo de educação que eu vou passar para o meu filho, né? Que relacionamento ele está enxergando os pais, onde a mãe é totalmente submissa, que educação que eu estou dando para o meu filho, que é o meu maior amor. Então, eu procurei, né, na terapia, na leitura, meio que sozinha, eu acho. Eu era bastante sozinha nesse período. E pensei em escrever o livro, né? Porque o livro eu relato o envolvimento que eles conseguem fazer com que a vítima fique presa. Porque a maior pergunta que sempre a gente ouve é de por que permaneceu tanto tempo, né? Se sabia que ele era ruim. As pessoas não conseguem entender que a gente está presa. Existem grades invisíveis. Quem está de fora não entende. E eu mesmo hoje... lendo a respeito, sabendo que eu fui uma vítima, eu mesmo me cobro e me pergunto, né, por que eu permaneci tanto tempo? Foram 31 anos de convivência, 24 anos casados. Mesmo depois que eu fugi de casa, eu caí de novo na lábia dele. Eles têm um poder de persuasão que é uma coisa assim inacreditável, inacreditável, e eu sei disso porque não sou a única, né? Hoje eu participo de um grupo de apoio onde tem 130 vítimas. E a história se repete, né? Só mudam os personagens. É difícil de a gente explicar o porquê que a gente não consegue sair, mas isso é real.
eles conseguem minar a confiança da gente de uma forma que tu se sente assim inútil, incapaz. É bem doloroso, é bem doloroso. E eu sei, eu não tenho patrocínio nenhum, eu sei o quanto é difícil, né? Eu vendi o meu carro para conseguir escrever meu livro. Hoje eu trabalho como Uber, né, para conseguir me sustentar, porque ele me proibiu de trabalhar na empresa, além de eu não estar na minha casa, né? E eu luto para divulgar isso, porque eu sei das dificuldades que é, mas eu sei que é possível, né? Tu chegaste, como é que foi logo que tu quis sair, tu chegaste a fazer denúncia junto à delegacia? Não fiz. Por isso que eu vou escrever um segundo livro, porque eu fiz completamente errado, né? Nesse primeiro livro eu falo de como da minha história, de como eu iniciei a minha vida como casada e de que maneira eu fiquei no final, né? Totalmente destruída emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. Eu estava um lixo. Só que eu fiz tudo errado. Simplesmente tu saiu. Eu saí de casa porque eu não suportava mais. Eu simplesmente peguei uma mala, deixei uma carta para ele e fugi de casa. E eu não tinha acompanhamento psicológico na época. E hoje eu sei que a gente tem que ter contato zero com o abusador, né? Na época eu não sabia, então eu voltei a conversar com ele porque eu queria fazer a separação amigável, mas ele não aceitava. E aí ele me convenceu a voltar para a Estância Velha, né? Eu assinei o divórcio sem fazer a partilha dos bens. Isso aí ferrou com a minha vida. Tu não teve contato com o advogado? Na época, não. Tive advogado, mas eu voltei a falar com ele. Aí eu não tinha acompanhamento psicológico. Eu fui contra o meu advogado e acabei voltando para ele, né? Então, isso na primeira vez? Isso na primeira vez. E agora eu tenho uma advogada que me acompanha, mas ainda assim, para ver como é muito louco, né? Eu tomo medicação desde 2016. Fazia acompanhamento com uma psiquiatra, estava com uma psicóloga, fazia terapia semanalmente, e ainda assim, no final de 2018, ele brigou com a namorada, meu ex-marido, e ficou muito fragilizado. Eu achava, né? E chorava, e eu fiquei sensibilizada. E aí eu permiti que ele voltasse para dentro da minha casa. Porque eu fiquei com pena dele. Para ajudá-lo. E eu não imaginei, mesmo sabendo que eu era vítima dele, que ele era uma pessoa ruim, mesmo assim eu me sensibilizei e quis ajudá-lo, porque ele era o pai do meu filho e a gente não tinha feito a partilha, a casa é super grande, ele dormia no quarto de hóspedes, eu quis ajudá-lo. Marquei terapia para ele, marquei psiquiatra. Só que nesse meio tempo, a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E eu vim aqui para Porto Alegre, fiquei na casa do meu irmão para acompanhar a mãe nos exames, ela teve que fazer uma cirurgia para retirada. Antes disso foi detectado uns nódulos no pescoço, então demorou muito, que a gente achou que fosse câncer também. Em dezembro eu vim para Porto Alegre e ela foi operada em fevereiro, início de fevereiro. E aí, enquanto eu estava aqui em Porto Alegre, ele simplesmente trocou as fechaduras da minha casa, eu já não consegui mais voltar para minha casa. Desde fevereiro eu não entrava na minha casa. Quando a minha mãe fez a cirurgia, eu fui para a Estância Velha, aí sim eu fui na delegacia e fiz um boletim de ocorrência. Só que eu não entrei já com pedido de medida protetiva nesse dia, porque eu não sabia. Eu fui mal informada lá. Então, eu fiz só um boletim de ocorrência dizendo que eu não estava conseguindo entrar na minha casa porque ele tinha trocado as fechaduras. Como a minha mãe tinha recém feito a cirurgia, eu fui para Rui do Tigre para esperar a minha mãe se recuperar. E, nesse meio tempo, eu escrevi o livro, fui atrás de editora e fiz os lançamentos, tudo por conta. E, enquanto eu estava fazendo os lançamentos, eu não fui atrás de advogada, né? Eu fiquei fazendo esse meu trabalho para tentar fazer o livro acontecer, né? E aí, em junho do ano passado, eu fui de novo na delegacia, aí expliquei a minha situação, que eu estava sem roupas, né, sem meus documentos, sem minhas coisas, que eu precisava entrar na minha casa, precisava voltar. Tudo estava na tua casa? Tudo na minha casa. E aí eles falaram, não, então tu pega um chaveiro e entra, a casa é tua, tu tem que entrar. Aí eu
fiz isso. Eu sabia que ele estava viajando, entrei dentro da minha casa. Só que, nesse meio tempo, pelas minhas costas, ele tinha entrado com um pedido de reintegração de posse, que eu não estava sabendo disso. E foi mandado uma intimação para o endereço para algum endereço, que eu ainda não sei, porque ainda não aconteceu a audiência, para vocês verem como é demorado isso, né? Como as vítimas precisam se precaver muito antes de tomar uma atitude para que não aconteça o que aconteceu comigo, né? Porque eu permiti que ele entrasse na casa. Em eu suma, tenho a minha parcela. Estar bem preparada com relação ao patrimônio. Tem que estar bem assessorada, bem orientada antes de tomar qualquer atitude para que não aconteça. Não se deixar levar pela emoção. Pela emoção. Não pode, porque tu acaba prejudicada, que foi o meu caso. Porque nem sempre aquela pessoa com quem tu estás há muitos anos vai respeitar. Não, quem é abusador não respeita, Karen. Isso já, pelo número de mulheres que eu já conversei, eu não sou a única. Todas acontecem isso. E a recaída... Não é nem questão de recaída, né? A vítima, as pessoas normais, eu acho que são pessoas que são sensíveis, né? Tu vê uma pessoa que está sofrendo, automaticamente tu quer ajudar, né? Só que essas pessoas, eles não têm empatia. Abusadores, eles são narcisistas e não têm empatia. Porque o que aconteceu? Ele entrou com esse pedido e eu não compareci nessa audiência e ele ganhou a revelia. Então, numa sexta-feira, a minha casa foi invadida, foi arrombada e invadida por ele, por um oficial de justiça e pela namorada. E a minha sorte é que nesse dia estava na minha casa 2 amigas, a minha mãe e o meu irmão, que presenciaram tudo o que aconteceu. E esse oficial de justiça tinha meu telefone, tanto que outras vezes ele me telefonou ou me passou pelo WhatsApp alguma intimação, e nesse dia ele não me mandou e nem me telefonou. Eles arrombaram a minha casa e invadiram a minha casa. Eu fui enxotada da minha casa eu não tinha nem malas, porque o Paulinho tinha entrado, não queria dizer o nome dele, mas ok. Ele tinha entrado na casa e levou as malas com as roupas dele. Dai, me diz uma coisa, ouvindo aqui o relato, né, da Suzete, e essa dificuldade, né, de identificar, né, como é que eu entrei nessa? A culpa, né, de se ver pega nessa situação. Na verdade, Suzete, eu trabalho com constelação familiar, né? E a constelação familiar, ela acessa os sistemas da tua vida, né? Então, tipo, o sistema amoroso, familiar, não no teu caso seria o familiar marido e filho. E quando a gente olha, eu tô aqui pensando assim, né? Como será a estrutura por trás disso? Por quê? A constelação familiar traz à tona, geralmente, a origem dessa dor, a origem dessa submissão, a origem dessa culpa que tu sentia, né? E é muito comum, e eu estou extremamente honrada desse convite, né? Porque eu atendi já, olha, não sei te dizer quantas mulheres com esse tipo de situação, assim, da pessoa, ela não se questiona por que ela fez, ela simplesmente não consegue sair. Entende? Tipo assim, ela nem encontra a resposta. Por quê? Porque é muito oculto. E eu comentei com a Karen, né, anteriormente, na nossa primeira conversa, que às vezes essa culpa ela é lá do primeiro sistema familiar, de mãe e pai. Não culpa deles, mas de situações que te levaram. Né? Eu conheci uma mulher que foi presa, vamos dizer assim, num relacionamento abusivo por 15 anos, e ela tinha no inconsciente dela a certeza que ela merecia apanhar. Ela não era só emocional, era físico também, desde a noite de núpcias. Nossa. E muito sério, assim. E por quê? Porque a mãe morreu e as tias e a avó que criaram ela culpavam ela. Eu não consegui casar por culpa tua, as tias. Por culpa da tua mãe, tu tá morando aqui agora, a gente não tem dinheiro para isso. E elas incutiram naquela criança muita culpa. Então, inconscientemente, quando o agressor a agredia, ela
inconscientemente sabia que ela merecia aquilo. Então é muito doido, porque ela é uma vítima, porém, inconscientemente ele faz parte do que ela merece. Essa culpa, Sim. ela tá ali dentro daquela menina ferida. Por isso eu até uso como subtítulo, né, Padre, eu pequei, justamente por isso, né, porque é bem essa coisa de inconsciência. Na terapia eu também conversei sobre isso, né, porque o tipo de educação que eu tive foi católica, né, onde que tu casa e não pode separar. Então, com certeza, um gatilho que me fez permanecer é essa educação religiosa que a gente tem lá da infância, né? Que tu tem que seguir aquele... a mulher deve servir, né? Eu tive uma educação extremamente rígida nesse sentido, né? O meu ex-marido foi meu primeiro namorado, né? Sério. Então, com certeza, muito do meu relacionamento teve sequelas pelo motivo da minha educação. Isso eu já são crenças também. Que se tornam regras. Sim. Né? E por mais que a mulher adulta ela tenha discernimento, maturidade para lidar com as coisas, quem entra em cena diante dessas violências, principalmente a emocional, é a menina. Entende? É aquela criança que registrou a rejeição, que assistiu seus pais com um relacionamento, a submissão, né? Então, assim, não é a questão de trazer à tona quem é o culpado. Sim. A constelação familiar traz à tona a consciência. E com a consciência, a cura. E eu ouso sempre em usar a cura pela consciência. Eu uso esse termo com os meus clientes porque é muito bonito. Quando tu percebe. E aí as pessoas... Tá, e agora? É só isso, né? A constelação, ela é linda. Através da fala sistêmica, a gente ressignifica o olhar. Tá, mas e agora? E eu sempre digo, diante de um impasse, te questiona. Quem está ali? A mulher ou a menina? E quando tu te faz... E aí eu tenho o retorno das minhas clientes, assim, nossa, Dai, eu não tinha ideia que só em me questionar se aquele sentimento é meu ou da menina... já ia startar a postura da mulher. Eu nunca, no meu caso, por exemplo, não tive essa questão da separação, né? Sou casada há 30 anos, também nunca fiz constelação familiar, mas em terapia de outros estilos, já tive a experiência de perceber, de dar aquele insight, de perceber que, puxa, eu estou reproduzindo o que eu aprendi com pai e mãe. E não é esse o tipo de relação que eu quero para mim. Eu lembro assim de períodos assim de depressão profunda, de que eu rezava, sabe, pedia pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito, eu preciso acabar com isso. E aí eu comecei a frequentar centro espírita, né? Eu procurei tanta coisa. Eu fiz yoga, eu fiz meditação, eu fiz reiki, eu tentava, porque eu queria resgatar o que eu tive no início do relacionamento, sabe? E eu me esforçava muito para ter aquele relacionamento lá do início, que depois eu aprendi que, na verdade, isso tudo foi uma representação do abusador, né? Sim. E o meu filho, né? Porque eu adoro criança, adoro criança. E graças a Deus eu tive esse período negro da minha vida que eu fiquei assim aqui. Graças a Deus eu tive o meu irmão que me acolheu, né? A Clarinha, que tem síndrome de Down, que foi assim uma luz na minha vida, né? Mas o quanto eu tentava ajudar a pessoa, porque eu via que ele era uma pessoa ruim, mas o quanto eu tentava conversar com ele, explicar que o que ele fazia era errado, entende? O fato de ele me xingar ou de ele brincar com o meu corpo era uma coisa que me machucava muito. E eu tentava conversar com ele, só que ele não entendia, e eu queria curar. A gente acha que a gente tem o poder de curar o abusador, sabe?
as mulheres, elas acham que elas vão conseguir fazer com que ele se torne uma pessoa legal. Isso não vai acontecer. Que é aquela coisa assim, não, eu vou mudar ele. Eu vou conseguir mudar ele. Eu, ele. muito tempo, pensei, não, eu vou conseguir, eu vou fazer tudo o que ele quer para ele ser uma pessoa... O amor cura. A fantasia de que o amor cura. O amor cura, mas não é. Esse tipo de amor não existe, né? Tu querer curar uma pessoa que... Porque, pelo que eu estudei agora também, essa pessoa, esse abusador, não tem cura, né? Eles têm esse lado perverso. Onde é que tu conseguiu esses apoios todos? Tu tens esses... Sim. Eu acompanho as meninas do Mas Ele Nunca Me Bateu, porque lá tem advogadas e tem psicólogas. Onde é que tem esse... No Instagram, é o @ Mas Ele Nunca Me Bateu. Tem a página da Simone, que ela é fantástica. Ela é uma jornalista e sofreu 3 tipos de abusos. Em 3 relacionamentos sempre abusivos, que ela foi repetindo o padrão. Na verdade, o que é importante, né? Existe muito foco no abusador, né? Como o protagonista dessa história, assim. E cada um entrega o que tem. A verdade é essa, né? Quando ela diz assim, não tem cura, todos estão num processo evolutivo de aprendizado, né, todos nós, assim. E quando a gente bota o foco da vida em nós mesmas e passamos a procurar em nós as nossas curas, aí assim a gente oportuniza que os outros sejam envolvidos na nossa melhora, né? Muitas vezes o rompimento de uma relação, ela liberta ambos. E é a nossa cura. Entende? E é a nossa cura, né? Então, assim, o quanto... quando tu não olha para ti, tu adoece cada vez mais e tu fica procurando a cura do outro. Exatamente. Mas te distanciando do foco, que é tu mesmo. Exatamente. Isso na terapia. Eu acho que a terapia foi fundamental. Eu, sem terapia, eu provavelmente continuaria com ele. E na terapia, que eu comecei a ver que eu precisava me curar, né? Porque a gente se torna doente, né, emocionalmente, porque a gente tem o chamado dependência emocional, né? A gente fica presa àquela pessoa. E quando aconteceu esse episódio de eu ser enxotada da minha casa, eu fiquei muito mal e caí em depressão novamente, né? Pensando em morte, vem pensamentos suicidas na cabeça da gente, né? E é muito intenso, é muito doloroso. E eu lembro que meu filho chegou no outro dia lá com a minha nora e falaram, não, tu tem que reagir, tudo bem, tu tá sem a tua casa, tu tá sem a tua roupa, mas precisa reagir. E eu, na hora, assim, vai, que merda, que filha da puta, né? Chamando meu próprio filho, querendo que eu... Como eu vou sair desse buraco que eu tô? Eu não estou enxergando que eu não estou conseguindo, estou sofrendo. E quando eu parei de me vitimizar, que eu pensei, não, eu preciso reagir mesmo, eu vou à luta, eu vou botar o livro, eu vou vender, eu vou ter essa grana para poder sobreviver, eu vou começar a trabalhar de motorista. E isso foi levantando minha moral. E aí eu percebi que realmente só depende da gente. Eu preciso botar força em mim mesma, por mais que eu esteja deprimida, por mais que eu não consiga sair da cama, eu preciso fazer um esforço tremendo para sair na rua, para trabalhar, para ver gente. E isso foi, a cada dia que eu fui entrando passageiros no carro, né, Karen, que eu te contei, que quem me convidou para o fórum foi uma passageira, isso foi elevando o meu astral. Aí eu já fui convidada para ir a São Paulo numa roda de conversa, e fui dando voz ao que significa o abuso psicológico. Isso se transformou numa coisa gigantesca dentro de mim, sabe? Eu voltei a gostar de mim, a me olhar no espelho e dizer, não, tudo bem, sofri, passou, vamos bola para frente, né? Vamos fazer uma constelação familiar daqui uns dias, quem sabe, né? Claro. Eu vou fazer contigo. Porque... Gurias, eu vou dar uma paradinha para ligar para a inspetora Natiana para a gente poder ouvir um pouquinho a respeito do que ela vai contribuir com a gente da conversa a respeito de violência. Opa. Mas eu quero fazer constelação, né? Vamos é um olhar bem ouvir bonito aqui. Vamos tentar.
Eu já ouvi bastante sobre isso. Estou super curiosa. E tudo que é pra gente, né? Tudo que é pro bem da gente, a gente tem que ir atrás mesmo. Está chamando. Oi, inspetora Natiana? Boa tarde ou bom dia. É Karen quem está falando. Diga. A senhora estava ouvindo a nossa conversa aqui? Sim, estava ouvindo, estou acompanhando desde o início. Pois então, a gente gostaria de saber a sua opinião a respeito da violência emocional, da questão de como proceder com relação a ela. Qual é a sua orientação? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos participantes, a Suzete, a Daia, bom dia, Karen, muito obrigada pelo convite. Em nome da Polícia Civil, da delegada Cristiane, da Delegacia da Mulher, eu agradeço o convite de vocês e participo aqui com muita alegria e poder dividir com vocês o conhecimento que eu tenho de trabalhar na Delegacia da Mulher, né, e passar, de repente, para todos os ouvintes, essa parte mais técnica, que é o atendimento à mulher na Delegacia da Mulher. Eu acompanhei desde o início o programa, né, eu ouvi o relato da Suzete, fiquei bastante impressionada, parabenizo a Suzete pela força que ela teve, porque não é fácil, é muito complexa toda essa estrutura que envolve a violência contra a mulher, a violência psicológica, seja física ou psicológica. Muitas vítimas chegam na delegacia e até falam assim, não é uma violência, ele só me xingou. E então fica muito claro para a gente como as pessoas têm essa ideia de que uma agressão verbal, ela não é uma violência. E a gente tem que desmistificar isso tudo. Tá? A gente tem que deixar claro para as pessoas que sim, violência verbal, essa agressão verbal, ela é uma violência sim. E o teu caso, Suzete, eu fiquei bastante admirada assim, da tua força, a tua força interior de conseguir romper esse ciclo de violência. Tá? Eu me coloco desde o início, quando quiserem fazer perguntas, enfim, sobre o atendimento lá, pode me interromper, tranquilo. Mas eu gostaria de falar, assim, o quanto as vítimas chegam lá e não têm essa noção de que elas estão sofrendo uma violência. Elas não têm essa noção, elas se sentem culpadas por aquilo que está acontecendo. Um fato bastante marcante para mim foi no ano passado, já no final do ano passado, uma vítima que chegou na Delegacia da Mulher e era uma situação de flagrância, né, onde o acusado havia agredido essa vítima, não só verbalmente, psicologicamente, há muito tempo ele já agredia, mas fisicamente também agredia essa vítima. E eu tive que, entre aspas, convencê-la de que a culpa não era dela, de quem estava sendo... quem estava errado com a situação, quem era a vítima naquela situação, era ela. Que o agressor havia se colocado naquela condição de preso, e não a vítima que havia feito alguma coisa para que ele fosse preso. Então, para a gente ver como essa questão psicológica ela é muito delicada, né? É muito delicado tratar com as vítimas, porque elas precisam primeiro se enxergar na condição de vítima. E muitas vezes, quando elas chegam na delegacia, elas estão mais zangadas do que propriamente se enxergando como vítimas. Sim. Então é importante que as pessoas entendam esse ciclo da violência, para que elas busquem a ajuda correta e vão até a delegacia denunciar e solicitar todos os atendimentos que a gente tem disponível para elas. Eu vi aqui que a Suzete colocou que ela não tinha feito registro de ocorrência anterior a ter saído de casa, né? Isso. E que depois, posteriormente, acabou acolhendo o acusado. Isso é muito comum. Isso é muito comum, porque até essa última parte que a gente estava falando aí, que eu estava falando junto com vocês aqui sozinha, viu? Mas eu estava falando com vocês, eu estava participando, onde a vítima acaba acolhendo o agressor por entender que talvez consiga, com amor e com dedicação, mudar aquele agressor. A gente precisa entender que a gente não muda o agressor. O agressor, ele é dessa forma e ele só vai mudar se ele em si enxergar agressor e entender que aquilo é errado. Sim. Então, a nossa principal atividade
ali na Delegacia da Mulher é acolher as mulheres que chegam, né, que são vítimas dessas agressões físicas e psicológicas, e então nós acolhemos essa vítima e damos toda essa orientação para elas do que a gente vai fazer, do registro da ocorrência, as possibilidades caso a caso, né, do registro da ocorrência, da solicitação de medida, de como elas devem agir nesses casos em que elas estão sendo agredidas, e eu falo aqui agressão de uma forma mais genérica, né, englobando não só a física quanto a psicológica. Sim. E também damos todos os encaminhamentos possíveis para elas, tá? Nós temos os atendimentos, são feitos individualmente lá na Delegacia da Mulher. Atualmente nós temos 2 plantonistas e normalmente durante o dia a gente consegue ter um reforço, porque realmente nós temos poucas pessoas trabalhando, a nossa demanda ela é gigantesca, né, em torno de 30 a 40 atendimentos por dia são feitos na Delegacia da Mulher. Isso em Porto Alegre, né? Isso só em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. Eu falo do atendimento ali da delegacia no Palácio da Polícia mesmo, ali na Delegacia da Mulher. Sim. Mas o atendimento ele é bem especializado. Os nossos servidores, nossos policiais ali que atendem no plantão, eles são qualificados para esse atendimento, tem toda a paciência do mundo para atender. Os casos são os mais diversos, os mais graves que vocês possam imaginar. A gente atende ali desde estupro, violência verbal, violência física. Nós temos casos bastante graves de vítimas que voltam na DEA várias vezes, porque realmente o agressor não para com as agressões, mesmo havendo medida. Recentemente foram divulgados, né, os números a respeito de feminicídio, não? Isso foram. Esse mês nós tivemos 10 casos de feminicídios no estado, não foi Porto Alegre, deixar claro isso, que foi no estado, cidades do interior, né? Em Porto Alegre, se não me falha a memória, foram 2. E em comparação, claro, o ano passado, janeiro do ano passado, que foram 3 no estado todo, realmente o número dá uma subida assim vertiginosa. Existe alguma explicação de por que esses números cresceram? Olha, nós temos várias situações que ocorrem, tá? Período de bastante calor, período de festas, onde o pessoal sai muito para a rua, ingere muita bebida, e isso acaba aumentando o número de casos de violência, né? Porque as pessoas, o álcool, ele potencializa, ele não torna as pessoas agressoras, mas ele potencializa a agressão. O agressor, ele se sente mais confiante de praticar aquela agressão. Então não é o caso da bebida liberar, né? Mas ele facilita, ele aumenta a probabilidade de acontecer essa violência. Certo. Mas essas épocas festivas também, elas acontecem bastante, esses casos de violência aumentam o número de violência. Eu estava, pouco antes de entrar aqui com vocês, eu estava analisando os dados do ano passado, de feminicídio inclusive, e nós tivemos casos em julho do ano passado que foram 15 feminicídios no estado. Puxa. Entendeu? Então, assim, tem picos de aumento e baixas, né, desses casos de feminicídio. Mas o que preciso precisar para os nossos ouvintes é que sim, deve procurar a Delegacia da Mulher. Importante e não deixar para fazer o registro, não deixar para fazer esse registro de ocorrência quando o caso já está lá, quase chegando o nosso pior quadro, ele é o feminicídio. É importante mas falar a que... ela vem numa crescente, ela vem com... É bem importante essa questão de que a violência emocional pode ser já um indício, né? Isso, Então, assim, é importante que as pessoas percebam, né? E já no início já mostre o seu descontentamento. Olha só, eu não gosto que tu me trate assim, sabe? Sim. Porque isso tende a aumentar. O ciclo da violência, ele é gradual, sabe? Ele começa com pequenas ofensas, com pequenos deboches, que a gente diz assim, com pequenas atitudes do agressor, que se não forem assim obstaculizadas, elas vão crescendo. Se forem permitidas... Exatamente. Então nós temos que ter esse olhar
bem crítico e não deixar essa agressão ela aumentar. Quando percebeu que essa agressão ela vamos tentar obstaculizar. E como que a gente faz isso? Vai até a delegacia da mulher, faz um registro de ocorrência, se for um caso já grave, porque às vezes ele já na arrancada ele já é grave, às vezes já do nada, entre aspas, né, do nada ele tem uma agressão física. Na primeira, a gente já tem que fazer o registro, solicitar a medida protetiva, buscar ficar no local seguro, né? Nossa primeira rede de atendimento, de acolhimento da vítima, ela é a família, que tem esse poder de acolhimento, mas nós temos casos em que a vítima, quando ela não se vê numa situação de abrigamento, assim, de proteção mesmo dentro da família, ou porque ele conhece o endereço, ele conhece as pessoas, sabe como localizar essa vítima, a gente encaminha para os abrigos. E no interior, como é que funciona? No interior ou naquelas também, cidades onde não tem uma delegacia especializada da mulher? Hoje tem uma lei que ela permite que o servidor peça a medida protetiva e em casos de extrema gravidade, onde ele não tem condições de entregar essa medida direto para o judiciário, ele pode pedir o afastamento desse agressor e imediatamente comunicar ao judiciário. Entendeu? Então, ele funciona no interior também. Só que nós temos que ter essa cultura, né? Nós temos que fazer essa divulgação para que as pessoas recorram à Polícia Civil nesses casos de agressão. Então, tudo parte da educação. A gente tem que ter essa educação, essa consciência de que tem que buscar ajuda o quanto antes para evitar o pior, que nesse caso é o feminicídio. Sim. Certo. Caríssima, muito obrigada. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Qual a tua orientação com relação a vizinhos, a comunidade? Porque nós falamos da vítima, né? E quando o vizinho, a comunidade percebe a situação de abuso? Né? Então, assim... Porque às vezes o vizinho que não se mete a colher. Isso... não, isso não existe mais. A gente precisa ter esse olhar clínico e saber que a gente precisa sim meter a colher. Não existe essa de não meter a colher. A gente sabe de casos em que os vizinhos escutaram e que alguém chamou a brigada e a gente agradece. Porque nesses casos assim, de violência, onde a violência está acontecendo, o correto é ligar para o 190. Quem tem essa atribuição de atender esses casos onde a agressão está acontecendo é a Brigada Militar. Tá? Então, a gente sempre indica, liga para o 190 e relata o caso de violência doméstica. A atividade da Brigada Militar é ir lá, atender as partes e, analisando o caso, encaminhar as partes para a delegacia para fazer o registro da ocorrência. Tá? Então, a gente orienta sim, por favor, denunciem. Tem o 180 também, que é para denúncia anônima, né? É só relatar, coloca o endereço, relata os fatos, todos. Isso é encaminhado para uma central que ela vai depois repassando para os órgãos competentes para que tomem mas o 180 não é para caso de emergência. A emergência é para o 190. Certo. E eu também queria frisar, assim, lá na Delegacia da Mulher, quando a gente faz todo o atendimento, a gente faz esse encaminhamento para o IGP ali, para o DML, no caso de fazer exame de corpo de delito, nos casos que necessitem de exame, tá? A gente também faz o encaminhamento para a defensoria, nos casos em que a vítima tem questões patrimoniais, ou o próprio fato, a questão civil do casamento, da união estável, enfim, para fazer essa separação, a gente encaminha para a defensoria também. A gente sempre, é importante também frisar para os ouvintes que a medida protetiva, ela é solicitada pela delegacia da mulher, por qualquer delegacia, na verdade. Não é só a delegacia da mulher que faz esse registro, viu? Todas as delegacias do estado, mesmo as de bairro, elas têm essa atribuição concorrente, tá? De fazer o registro da ocorrência e solicitar medidas protetivas. Tá? Claro que o encaminhamento, ele é um pouco mais direcionado quando ele é feito na delegacia da mulher. Mas qualquer delegacia, a vítima não precisa também se deslocar de tão longe para vir até o Palácio da Polícia. Ela tem esse recurso de delegacias de bairro para fazer esse registro de ocorrência. Tá? E aí a delegacia solicita a medida
protetiva encaminha para o Poder Judiciário e o juiz, nós temos 2 varas da violência doméstica, tá? E essa medida protetiva ela é distribuída lá, e lá o juiz vai analisar e vai ver o caso de deferimento ou não dessa medida. Sim, é integrado já. Isso, é integrado. E o importante também é as vítimas irem buscar essa medida junto ao judiciário, tá? Informar todos os endereços possíveis de localização desse acusado, para que ele seja notificado dessa medida protetiva, e assim fica válida essa medida, tá? É importante que as vítimas também não entrem mais em contato com esse agressor, não só nesse caso, até que a Suzete relatou que acabou entrando em contato, enfim, essa questão psicológica da vítima também é importante, não só se resguardar fisicamente desse agressor, mas psicologicamente, para não cair nessa tentação, entre aspas, de ter um contato mais próximo com esse agressor, tá? Até porque, uma vez que a medida for deferida, ela pode cair quando a medida quando a vítima entra em contato, tá? Então, além de todos os outros centros de referência, tem atendimentos psicológicos e assistência às vítimas, social e jurídico, nós também fazemos esse encaminhamento lá na Delegacia da Mulher. Muito obrigada. Te agradeço muitíssimo. Olha, cheio de informação. Olha, muito obrigada por todas as orientações, por todas as dicas, por todas as informações que tu nos passou, Nastiana. Um ótimo trabalho. Olha, o teu trabalho, os teus serviços são uma coisa que nós, mulheres, nos honramos e te agradecemos profundamente, a ti e por toda essa equipe maravilhosa que compõe a Delegacia da Mulher. Muito obrigada. Obrigada, eu coloco sempre todos à disposição, tá? Contem conosco sempre. Obrigada. Um abraço. Abraço. Pois então, que meninas, Dai, Suzete, de tudo que vocês ouviram agora... eu até teria uma pergunta ainda para ela, porque assim, eu tenho contato zero hoje com o meu ex-abusivo, né? E eu fiz porque a Lei Maria da Penha considera, junto, além da agressão física, o abuso psicológico, o abuso patrimonial, né? E hoje o meu ex está em posse de todo o nosso patrimônio e não me repassa nada. Eu fiz a medida protetiva e a juiz e o promotor entenderam que ele foi revogado porque eles entenderam que eu não estava sofrendo uma violência. Mas como se eu estou sem posse do meu patrimônio, não é um tipo de violência. Eu não consegui entender essa decisão do juiz, porque eu fui aqui na Delegacia da Mulher, expliquei a situação, que eu estava sem meus documentos, sem as minhas roupas, que ele não me repassava valores de aluguéis de casa que a gente tem, que eu não pude mais ir na empresa, então eu parei de receber o meu salário. Como isso não é uma agressão patrimonial, entende? E eles entenderam que isso não é uma violência, então há uma controvérsia. Né? Outra coisa que eu quero deixar bem é importante, né, que o primeiro passo de uma vítima é se reconhecer. Toda mulher que está dentro de um relacionamento, ela precisa se reconhecer como vítima. Aí depois ela deve procurar assistência de um terapeuta. Sem terapia a pessoa não consegue sozinha. Eu falei com inúmeras mulheres, todas falam a mesma coisa, precisa de um acompanhamento psicológico, de uma advogada, tem que ter uma advogada e tem que fazer a denúncia. Isso é o básico dos básicos, né? Um apoio psicológico, fazer a denúncia e ter uma advogada. Né? Depois que ela se reconhecer como vítima, tem que tem que seguir esses 3 passos assim, né? Bem direitinho, para que ela fique cercada de apoio de familiares ou amigos, de uma terapia ou constelação, o que for, né? Tem que ter um apoio para ela voltar a ter esse discernimento, né, do que é certo, o que é errado, das culpas, etc. Né? Na verdade, a constelação familiar, ela até não contemplaria esse acompanhamento psicológico, né? Tipo, ela é terapêutico. Ela é pontual para fins de
clareza uma da complementação, origem. né? Uma Isso, complementação. exatamente. Ela é Para complementar. fortalecimento de quem és, né? Um ponto bem interessante, assim, da colocação dela, da ligação, é que não deixe chegar, né, às vias de fato. O que a maioria dos casos que chegam para mim chega no último estágio, assim, ó, eu fui por medo. Sim. Eu fui por medo, eu estava quase correndo risco de vida, ele estava me agredindo na frente do meu filho, ele foi agredir meu filho também. Aí, por amor ao filho, ou por medo da morte dela ou da família, ela vai. Mas normalmente a pessoa não acha que está correndo risco. Exato, Eu, então eu, assim... por exemplo, eu fiquei em cárcere privado, só que nenhum momento... Porque assim, ó, não é o agressor psicológico, estou falando do psicológico, sim. né? Ele não te intimida no sentido, eu vou te matar. Ele não fala isso. Mas o que acontece? Ele me tirou os controles, que eu não conseguia sair de dentro da minha casa, e pegou uma faca dizendo que ele ia se matar. Ele faz todo um jogo, então, para tu sentir pena dele, entendeu? Então, o que eu estou tentando trazer, doido. assim, ó, é que as pessoas olhem para si. Entende? Tipo, esse movimento de olhar. Quando tu me comentas de chegar ao ponto de uma depressão profunda, pensar em suicídio, na minha mente vem, ela honra pai e mãe? Por quê? No olhar da constelação, tá? Sendo bem breve, nós somos 50% pai, 50% mãe. E nos registros sagrados diz, honra teus pais e terás vida longa. E quando vocês falam em repetição, a gente acaba repetindo, né? O que a gente aprende, isso é a lealdade familiar, ao olhar das constelações familiares. Quando eu não consigo, por alguma razão, geralmente ligada à minha infância, honrar minha mãe ou meu pai, e aí eu não digo amar, eu digo honrar, ser grato pela vida, eu passo a me expor ao risco, eu passo a procurar pela morte, ou através do suicídio, das drogas, e até mesmo desse tipo de relacionamento, que eu me anulo, que eu busco pela minha punição. Então, sempre um caminho é pensar como está a minha relação com meu pai e com a minha mãe, não adulta. Porque na vida adulta a gente pensa, eles já estão velhos, fizeram o melhor que podiam. Sabe, é aquela linguagem mais madura. É perguntar para a sua criança. Quando eu era criança, eu me sentia amada, eu me sentia pertencendo àquele sistema. Porque geralmente é a falta do pertencimento de pai e mãe, daquela estrutura que gera o desequilíbrio naquele sistema e faz com que eu busque incessantemente por preencher vazios, por me punir, por sentir culpas. Claro que é um tema bastante longo, né, que a gente não tem esse tempo, mas só para ter uma ideia, assim, dar uma ideia para vocês como a constelação ela te mostra, sabe? Ela é muito... Mas a constelação é bem como você falou, eu acho que já é um processo depois que tu já tenha tratado da tua depressão, porque no momento que tu tá com a depressão profunda, tu não é muito maluco, eu acho não tem que como explicar. A constelação familiar traz à tona a tua vida, a tua fonte tu já tem que estar curada emocionalmente, eu acho, psicologicamente. Não necessariamente, tá? Porque, de repente, ela traz clareza, mas tu precisa de acompanhamento para acomodar, entende? São terapias complementares. Sim, mas com certeza, palavra, o psicólogo ele é né? essencial para a reconstrução emocional, entende? Mas a constelação ela te traz clareza. De onde as coisas começaram, o porquê. É muito depende bonito. da pessoa querer, né? Claro. Não adianta, né? Porque, na verdade, quando a gente está com a depressão profunda... Tem que tratar com medicação. Com a medicação. Claro. A tua mente está tão embotada, tão perdida, que tu não consegue até enxergar. Até porque, assim, vamos combinar assim, depressão é um problema químico. Exato. É químico. Sim. Tem que ter medicação. E aí, acompanhada por terapia. Sim.
É medicação acompanhada por terapia. Aqui a gente está falando do Aqui, tema... o que nós estamos falando violência emocional, né? Isso que é O importante. assunto aqui não é depressão, Sim, é sim, violência sim. emocional. Não, é que né? eu só falo porque Não, normalmente entendi, com certeza. a vítima, As consequências, das consequências do abuso Pode ser, psicológico. uma das consequências pode ser a depressão. Não necessariamente mas pode ser a depressão. Mas das vítimas, normalmente a depressão é causada pela violência. É. Isso conversando entre vítimas, né? A maioria das vítimas que fazem parte desse grupo de 130 mulheres acabaram adquirindo depressão em função da violência. Isso é. Acho que é importante esse ponto, assim, de... ele não me bate, né? A hashtag que tu utiliza. O quanto... Mas vamos ver o quanto nós, mulheres, no geral, estamos acostumadas a sofrer a violência emocional. Sim. Né? Ela é louca. Né? Ela né? Aquelas coisas assim, no dia a dia do... Falas que se repetem de gerações para gerações. É super importante isso, né, Karen? Porque assim, as mulheres assim, de mais idade, existe muito, né? Porque é justamente isso, né? Elas acabam se conformando com esse tipo de relacionamento, né? Muitas mulheres idosas estão sendo abusadas e não conseguem sair desse relacionamento abusivo porque já se conformaram com esse tipo de tratamento, né? Uma que frase recebem, de antigamente era... A filha dizia para a mãe, eu vou me separar, não estou feliz. E ela dizia, ruim com ele, pior sem ele. Todo mundo conhece. Então, assim, o quanto... Ele me trata mal. O quanto a gente que precisa... é o ele me trata mal se não é a tal da violência emocional? Outro dado que a gente, entre o grupo, conversou e foi constatado é que o feminicídio acontece quando a vítima se reconhece e quer dar o basta. Então, por isso é muito, muito importante as vítimas terem muito cuidado quando vão fazer a ruptura com o abusador, porque é aí que acontecem os feminicídios, quando a mulher se reconhece como vítima e vai dar o basta do relacionamento. O maior dado de feminicídio acontece quando ela se reconhece como vítima. Tu perguntou qual o motivo do aumento, né? E aí, claro, a gente não podia interromper a ligação, mas a dúvida, assim, que ficou latente para mim, se está relacionado com o empoderamento feminino. O quanto hoje as mulheres trabalham, têm mais autonomia, e eu acredito que isso acaba vindo na contramão. Tipo, eu podia, eu mandava, o homem, né? E aí a mulher passa a se querendo seu espaço, né? Enfim. Não e fala aí, assim comigo. E aí isso acaba gerando exatamente a agressão. As mulheres estão se empoderando, estão se descobrindo, né? E acaba acontecendo o aumento do feminicídio porque elas estão acordando para a vida, né? Sabe que eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, porque o empoderamento parece que a mulher não tinha poder e agora tem, né? Não, parece que a mulher quer o poder. Eu acho que a questão é assim, igualdade. Igualdade, respeito, sabe? Não, mas eu digo porque durante muito tempo houve esse padrão, né, de submissão, até mesmo vindo das gerações, da educação, né? Então, por isso que eu acredito assim que hoje a nossa geração está mais livre. Esses abusos psicológicos, na verdade, a gente já constatou que ele é totalmente normatizado na nossa cultura gaúcha aqui, onde existe muito machismo, né? É bem forte esse tipo de machismo onde o homem é o chefe da casa, né? É bem predomina bastante aqui no sul. Garotas, eu agradeço do fundo do meu coração a nossa conversa de hoje. Muito obrigada, Suzete. Tu, querida. Vou ter que terminar, Dai. Fica aquele gostinho de quero mais. Foi muito legal. Mas é isso. Tá bom, gratidão, meu bem. Neste dia 12 de fevereiro de 2020, agradeço profundamente a presença de vocês duas. Agradeço, né, lá por telefone a participação da inspetora inspetora de polícia Natiana Furquim, que nos trouxe tantas informações no dia de hoje, né? E muito obrigada a Mari,
que aqui na mesa participou conosco, né, trazendo toda a sua, né, capacidade aqui de controlar microfones e tudo mais. Lembro para os nossos sessentônicos que o programa pode ser acessado, que a live pode ser acessada deste programa e de todos os anteriores lá na página do Face da Rádio Supersônica e também na página do Sessentônica. E, né, a gente agradece vocês. Vamos fazer um recesso de 2 semanas, um recesso de carnaval aqui na Supersônica. Então, se você curte carnaval, a gente deseja que você se divirta muito, seja no bloco, no baile ou atrás do trio elétrico. Mas se você não é fã do carnaval, aí eu torço que tu te divirta lá no mar, na serra, no campo. Ou seja, eu quero mesmo é que você vá ao encontro da tua felicidade, daquilo que te faz bem. A gente se enxerga, se vê, se ouve lá no dia 4 de março, quarta-feira, ao meio-dia. Um grande beijo, um grande abraço, bem grande, bem gostoso, cheio de luz para ti. Tchau. Valeu.